Olá pessoal, salve. Retomando, não sei quanto tempo, fiquei sem a divulgação aqui da cultura racional, né, com os livros Universo em Desencanto, trazendo para você esse tema, que é todos, né, têm sede de conhecimento. E já estou pedindo para você que esse tema, ele envolve bastante assunto aqui, bastante coisa, bastante... Eu vou mexer bastante com várias coisas do conhecimento aqui, dos extraterrenos, cultura racional, que é o mundo, né, fora daqui, né, desse sistema de conhecimentos artificiais, né, o alfabeto artificial, a inteligência artificial do ser humano, que é as suas energias, né, que são energias materializadas. Então, tudo isso eu vou dar uma explanaçãozinha aqui no vídeo de hoje. Então, já quero que vocês compartilhem, aqueles que já têm conhecimento, né, da cultura racional, e quanto mais o que vai me motivar a continuar fazendo vídeos aqui interessantes nessa ferramenta aqui, né, da internet, com a participação aqui das pessoas que vêm assistir o vídeo, é fundamental no sentido do que eu trago aqui. Não é um conhecimento assim qualquer, é um conhecimento que vem, né, do cosmos, né, a cultura, que é um conhecimento que está na Terra cósmica. Então, o conhecimento que ele está nos fazendo cada vez mais progredir na evolução, né, na evolução do ser humano, ele não para, mesmo no artificial. Porque o artificial, ele, enquanto a pessoa ela não chegar num amadurecimento do conhecimento artificial, ela não vai chegar na fase natural da natureza, na fase racional. Ela não vai chegar, apesar dela já estar, né? Ela já está em vigor. A fase racional já está em vigor desde 1935. Como que a gente pode sustentar um conhecimento até que ele chegue a todas as pessoas, né, do redor do mundo? Como que a gente pode sustentar? Através das mesmas pessoas que têm sede de conhecimento, que têm sede de saber tudo, que agora a mentalidade do ser humano é outra, ele tem sede de saber tudo que existe no mundo. E é tão fácil, é só você ligar o celular, você tocar na tela do seu celular e fazer a sua busca de pesquisa. Só que, como o celular ele é uma ferramenta de pesquisa de todas as coisas que eu quiser, de tudo que eu quiser, né, através da inteligência artificial, o ser humano ele tem esse mecanismo artificial dentro dele. Por que é artificial? Porque é material. Então, é diferente de você... para você diferenciar o natural do artificial, você precisa, né? Você precisa tomar conhecimento
de que o natural ele já é. Ele já é. E o artificial ele tem que ser construído, ele tem que ser materializado. Então, nós que somos seres humanos materializados aqui na vida da matéria, nós temos o conhecimento, o alfabeto artificial. Então, o alfabeto artificial ele é primário, ele está na base, no chão, na base. Então, o que acontece com o conhecimento artificial da base na vida do chão, onde o ser humano ele tem, né? Vou fazer esse movimento aqui. Ele tem essas nuances, né? Esse desequilíbrio. Uma hora energia elétrica do pensamento, outra hora energia magnética da imaginação. Então, mesmo que a pessoa ela queira ou não queira, ela não regride no conhecimento artificial. Porque o conhecimento artificial ele foi desenvolvido através das gerações, dos ciclos, né, evolutivos da natureza, a qual a natureza ela comanda essas duas energias, elétrica e magnética. Então, para nós termos hoje o alfabeto artificial, nós precisávamos de ter duas ligações que fazia com que a gente tivesse imaginação e pensamento para que esse comando dessa energia pudesse transmitir na nossa máquina, para que a gente pudesse ter pensamento, imaginação. Nós tivemos necessidade de ter a máquina da imaginação, primeiro milênio, a máquina do pensamento, segundo milênio, e no final a máquina do raciocínio no terceiro milênio. Então chegamos no terceiro milênio. O que, né, aqui está o ponto, né? Aqui está o divisor de águas. Daqui para lá, a pessoa que ela chegou aqui, ela não deu continuidade da cultura racional, ela fica marcando passo. Que é marcando passo, fica assim, nesse coração, né? Nesse sentimento de animal, de bicho, porque tudo que você vai fazer, você tem a parte sentimental que é o coração. O coração, ele é um marca-passo, ele fica ali sempre. Já viu aquelas pessoas que ela precisa de um marca-passo para que o coração dela continue funcionando, continue batendo, continue pulsando? Então, o ser humano, quando ele tem essa vibração no coração, ele está sempre dotado de sentimentalismo. Mas não quer dizer que os racionais são frios. Quer dizer que eles são equilibrados, que eles têm sentimento, mas o sentimento dele não está envolvido com a vida do chão, da matéria. Eles estão superiores, eles são extraterrenos. Então esse conhecimento vem de cima do cosmo, né? A cultura do cosmo agora na Terra. Por quê? Porque esse divisor de águas fez isso. Acabou a fase do pensamento, onde fica o marca-passo das duas energias, elétrica e magnética, não sai. Mas a pessoa que ela não para pelos conhecimentos artificiais, quer dizer ainda que ela está ainda precisando de essa sede de conhecimento do ser humano. Ele sempre vai ter um jogo,
um jogo que quando a pessoa tem necessidade de ela dar andamento da vida dela, ela vai buscar algo que faz com que aquelas coisas que ela pensa, ela imagina para depois ela executar. Então ela é ferramenta. Então a dona das ferramentas é a natureza que comanda essas duas energias. Então todos esses pontinhos aqui que eu falei, esses assuntos, para dar o sentido do que o ser humano tem essa sede de conhecimento, porque ele já foi criado assim. Então o conhecimento não para. Quando o ser humano amadurece, ele salta, ele deixa de ser esse ser desequilibrado animal racional, que está comandado com essas duas energias, e ele vai se ligando à outra, que é da origem, que é o que é a cultura racional? É uma cultura que ela abrangerá toda a humanidade para a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é a racionalização dos povos. Então, quando existir essa reunião, né? Essa reunião de conhecimentos nas mãos da pessoa, que é a cultura racional, ela vai saber de tudo, porque ela tem sede de saber de tudo, porque já está nela essas três máquinas. Não tem como escapar das três máquinas, elas já foram construídas através do ser superior. Quando nós viemos aqui para a gente atender, né? Atender a demanda, né? Do conhecimento, a demanda do conhecimento que viria para o ser humano evoluir através das gerações, que ele saiu da fase de selvagem e chegou na civilização. Ele encontrou esse ponto. Aí quando ele chegou nesse ponto, ele amadureceu, aí ele continua porque a sede de conhecimento, ele está no ser humano porque existe essas energias que vão sustentar ele, que vão dar comida, que vai dar conhecimento, que vai dar alimentação para a pessoa poder. Não deixa de ser, é um alimento. Então, por que em 1935 a humanidade, quando estava mais ou menos se entendendo melhor, que ela estava já terminando a fase do segundo milênio e entrando na fase do terceiro milênio, que foi em 1935, que para as pessoas 2000 era a transição. Não, já lá atrás, não aconteceu guerras depois dessa falta desse alimento, onde o ser humano ele ainda tinha essa convivência um com os outros. Podia ser assim um pouquinho desequilibrada, mas não é como hoje. Então, como hoje já existe a cultura racional para dar continuidade com essas, que existe já esse conhecimento para eu, que estou buscando, que tenho sede de conhecimento, encontrar. Como os povos de outrora tiveram outros conhecimentos milenares de culturas, né? Né? Que nós somos aqui, então, o Ocidente e o Oriente, né? Então, na parte oriental, né, do globo terrestre, é que começou as culturas milenares que você conhece até hoje. Desculpa o som da notificação aí, então.
E encontrando agora a cultura racional através da própria natureza, que ela já é comandada com a energia racional. Quer dizer, que a energia, que a natureza que comanda, né, com as duas energias. Ela não é duas energias, ela comanda as duas energias, ela comandando as duas energias através das ferramentas. Só que daí, o que acontece quando o alimento está enfraquecendo? As pessoas não estão conseguindo mais ter o equilíbrio, não estão conseguindo mais, fica nesse sobe e desce da vida, nesse desequilíbrio, né? O sentimento também, porque o sentimento, porque é o coração, é o sentimento. O que é o sentimento? É sempre a coisa animalesca do ser humano, que ele está na condição de bicho, quando ele não se conhece, que ele vive sempre de guarda, né? Por quê? Porque ele, quando ele não se conhece, ele não tem conhecimento dele mesmo, ele sempre vai ter essa coisa de sobrevivência. Que o mundo, ele é tão grande, a natureza tem tanto para dar, né, para todos, só que o conhecimento lá, milenares lá, eles ficaram atrasadão. Eles ficaram com esse conhecimento e daí quando eles ficaram dono do conhecimento lá, eles ficaram, deteram o conhecimento e eles restringiram para eles poderem dominar, né? Dominar as pessoas que não tinham acesso ao conhecimento deles. Por que existiu isso daí? Existiu isso daí na humanidade? Porque as pessoas que elas eram mais evoluídas, ela aproveitava desse conhecimento para dar a construção, né, do progresso. Que o progresso, ele nada mais foi um jogo de lapidação do ser humano. Então, se existiu essas ferramentas, é porque teve que existir essas ferramentas, que as pessoas que tinham essa instrução, elas não passavam para a outra. Porque se a outra soubesse, ela tinha que ser ferramenta, que nem, por exemplo, o meu superior, o meu chefe, ele foi lá, né? Ele já tinha lá uma base, né? Um conhecimento, e ele ficou com ele para ele. Vamos supor que eu fui na empresa, daí eu sou contratada. Daí o que aconteceu, o que deu para ele fazer tudo aquilo e obter, através do conhecimento dele, várias pessoas para trabalhar para ele. Se todos tivessem o mesmo conhecimento ali, não ia construir nada, não ia existir nada, não ia existir, ia ficar lá nos selvagens, nas tocas de pedra, não é mesmo? Então isso que é o progresso, só que o progresso que foi a regresso, porque através da exploração da natureza, e a natureza tem essas leis que ela rege, é como se fosse aqui. Aqui eu sou dona. Vocês não tem, vocês podem ser donos, mas vocês podem tomar posse daquilo que vocês encontraram para você explorar. Mas eu sou a dona, pode usar, mas vocês serão lapidados. Então, que é uma coisa que é um jogo. A natureza joga. Então, ela precisa de lapidar, progredir, evoluir essa ferramenta. Então, ela usa de todo o tipo de lapidação para que o ser humano chegue a essa evolução natural da natureza, através do alfabeto artificial, que antes de existir o alfabeto artificial, existia outro, que era o alfabeto astrológico, o alfabeto da astrologia, que é outro assunto. Agora,
Esse agora, o conhecimento natural da natureza, a tendência dele é expandir naturalmente. Quer dizer, que se eu estou divulgando cultura racional e as pessoas estão chegando, porque elas estão buscando e elas vão encontrar, é natural. É a mesma coisa lá no passado, quando as pessoas tinham um conhecimento e a outra não tinha, quem estava ali para falar era uma pessoa e chegava duas, três e aumentava para as outras. Então essas outras, quando elas ficavam sabendo de mais coisas, né? De sabendo mais coisas do que ela sabia ali, que do conhecimento pequeno que ela tinha, da onde ela tinha nascido, da cultura que ela tinha, ela aumentava, porque sempre tinha uma pessoa ali em especial que a natureza criava aquele ser, gerava aquele ser para ele vir assim, para que, né, eu vou passar para todo mundo, né? Não tem graça nenhuma. Por exemplo, assim, todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo vai saber de tudo o que aquela pessoa, só aquela pessoa sabe. Não é mesmo? Não tem graça nenhuma. Por exemplo, uma mãe, ela aprendeu com a mãe dela. A mãe dela aprendeu com a bisavó dela, com o bisavô, com o avô. Aí chegou no meu pai, né? Tudo que eles souberam, mesmo eles não passando a geração lá que já foi, o meu bisavô lá que já foi, veio hereditário, veio no meu DNA. Então já tava tudo ali dentro de mim a informação, bastava. Por que ficou assim? Só foi multiplicando, só foi trazendo para cá os seres se materializando para cá, os seres para que pudesse, né, existir essa vida, esse universo de pessoas, todas diferentes umas das outras, né? Esse emaranhamento de conhecimentos que trouxe a humanidade a construção da vida na matéria, que foi muito bom, foi tudo bom, foi preciso e necessário para a evolução do ser humano, né? Só que a gente não pode eliminar diante de tudo isso que houve muito sofrimento, o quê? Houve muita lapidação, houve muito sacrifício, houve muito choro, houve muitas mortes, houve muita coisa que o ser humano, quando ele se depara com isso daqui, ele quer buscar o quê? Ele quer buscar resposta para essas coisas. Que não é possível eu estar aqui nesse mundo desse jeito. O que é esse mundo aqui? Só tem dor, só tem sofrimento, só tem luta, só tem guerra, só tem doença, só tem vírus de várias doenças aí transmissíveis. Como que eu vou viver aqui? Como? Então, por uma simples, né, frase, por todos aqui, tudo estar fora do seu verdadeiro estado natural de ser, que já é racional, né? Então, a origem é racional. Dentro de mim tem essa guerra uma hora pensa, outra hora imagina, não tem equilíbrio nenhum. Aí a parte racional vai equilibrar, vai afastar as duas energias. Mas eu vou precisar ainda dessas duas energias porque eu estou na matéria. Então, mas eu vou comandar tudo que vier na minha imaginação, tudo que vier no meu pensamento, ele continua na onde na minha cabeça? Ele continua na onde na minha cabeça? Ele continua na máquina lá, só que ela, a máquina da imaginação, a máquina do pensamento, que ela está lá construída para receber essas duas energias, ela continua lá.
até que a outra começa a se abrir, a amadurecer o raciocínio, como se fosse um ser ali que está nascendo dentro de mim, que é meu eu verdadeiro. E ali ele vai, quando ele começar a se despertar, que eu já sou racional, né? Eu deixo dessas duas energias na animalesca, sentimentais, sentimentalismo, né? Tudo dramando, a gente faz aquele drama, né? Como se fosse criancinhas num corpo de adulto, né? Tudo a gente vai chorar, tudo a gente vai reclamar. Ah, mas não é assim que eu queria. Ah, mas eu fiz assim, deu do jeito que eu não gostaria. Ah, eu pensava que era certo assim, por quê? Porque não é uma consciência racional. É as duas energias ali. Então, quando esse marco, né, que é o 1935, a natureza vem comandando com a energia racional, com a cultura dela, a cultura natural da natureza, a cultura racional, através da energia racional comandando a natureza a natureza comandando com a energia racional. E a outra, as pessoas sendo lapidadas aí. Então a gente que está com esse conhecimento olha para tudo isso e vê, olha como eu estava lá. Eu posso ver para mim, mas acontece que outro ser humano, quando eu vejo, eu falo assim, eu não quero mais pensar em imaginar, Deus me livre, eu quero raciocinar, porque raciocinar, eu estou entrando em equilíbrio. Eu estou conectando com a vida que é a origem, que a vida não é essa. Se fosse aqui, a gente não morria. Se fosse aqui, tava tudo belezinha, tudo uma maravilha, um paraíso terrestre, né? A gente encontrava o paraíso que todos vão aqui. Fica achando, eu vou encontrar minha felicidade aqui ainda, antes de morrer, né? E fica nessa busca, nessa esperança, e acaba morrendo sem encontrar tal felicidade. Então todos têm sede de saber tudo, né? E agora a mentalidade, aquela convicção que a gente tinha das crenças, das religiões, das filosofias, da ciência científica e filosófica, ela é artificial. E a natural é essa. Por que a natural? Porque o natural já não precisa fazer nada, né? O artificial que precisa construir, concretizar, fazer, planejar, lapidar por aquilo. Eu tenho que fazer isso. Então, é o pensamento e imaginação, é artificial, que a natureza usou, né, as ferramentas através dessas duas energias. E hoje nós estamos, toda a humanidade está de parabéns porque chegou a fase racional, quer dizer que a natureza, a humanidade estava pronta para receber a sua verdadeira energia, né, a energia da origem, a sua verdadeira luz, né? Quando você ilumina todo uma pessoa de conhecimento, o que acontece com ela? Ela já tem tudo ali, né, funcionando para tudo dar certo. Por quê? Porque é a luz racional, é o conhecimento que vai dar como que fala? Quando a pessoa começa a enxergar tudo, enxergar, né, ter evidência racional, sem precisar ver nada. A evidência racional não é eu ficar vendo as coisas assim, eu enxergo a energia. Lógico que vai existir isso também lá, né? Para todo mundo. Não é só para uma pessoa ter evidência racional, mas estou falando a luz racional, o conhecimento racional, que a pessoa se preenche desse conhecimento, que é a luz, né? É a luz que faz eu ver todas as coisas que não me deixavam ver, as trevas, não me deixavam me conhecer, saber quem eu sou. Eu já sou racional, dentro de mim já existe a energia da origem para desmaterializar meu raciocínio, para que o meu raciocínio se desmaterialize e volte para o mundo racional, o habitante que está materializado aí. Quem é esse habitante? É o habitante do mundo racional que ele está
né, com essa função ou com com essa missão de trazer sempre a mesma pessoa em toda a evolução da humanidade. Então eu já fui monstro, eu já fui selvagem, eu já fui menos selvagem, eu já nasci aqui, lá, em todo lugar do mundo. E depois, né, eu nasci em um determinado país. No caso, eu nasci aqui no Brasil. Outra pessoa nasceu lá e ela vai nascer lá. Ela evoluiu, acabou de evoluir tudo, tá lá, tá esperando a cultura racional. Porque ela passou também por tudo isso, porque foi o habitante que veio, trouxe ela aqui através da energia racional, materializou a máquina do raciocínio, construiu todo o cérebro, construiu a máquina da imaginação, construiu a máquina, as duas energias da nossa parte animal, que fez a gente se juntar com outro ser diferente, eu, mulher, um ser diferente de mim, que é um homem, que não é igual eu, é um homem, ele é construído todo diferente de uma mulher. A mulher toda construída diferente de um homem, a cabeça da mulher é de um jeito, a cabeça de homem é de outro jeito. O sentimento do homem é de um jeito, o sentimento da mulher é de um jeito. Por isso que não existe o que? Ligação perfeita de homem e mulher. Não existe elo, assim, aliança. A pessoa, vou casar, coloca uma aliança ali. Não existe um elo. Existe, já rompeu. O ser lá que era um só, já rompeu, teve rompimento. Então, por quê? Tudo esse assunto é tratado na cultura racional. Só que para que exista esse mais conhecimento aqui, as pessoas têm que vir assistir o vídeo, divulgar, compartilhar com mais pessoas, porque daí a gente não tem, que nem eu paro. Eu paro de ficar aqui fazendo vídeo. Por que eu paro? Porque se não tem gente para assistir, eu tenho objetivo de ficar falando, não. Eu vou no tete a tete, então, que é melhor. Eu vou lá na divulgação, lá onde que o livro está exposto lá, que a gente está expondo o livro, e lá fica muito melhor, porque eu estou conversando com a pessoa. E aqui não, quando a pessoa chega na internet com essa enxurrada de inteligência artificial, a pessoa não tem um parâmetro, ela não tem objetivo de ela ficar assistindo nossos vídeos. Ela, o que? Aí dispara no cérebro dela o que vai disparar no cérebro dela? Vai disparar dentro do cérebro dela aquilo, a parte animal dela, que ela sempre está procurando alguma coisa que ela não acha. Então ela sempre vai procurar alguma coisa que está faltando para ela. Se ela está com fome, ela vai ver o que tem de comida. Se ela está com alguma roupa que ela não está gostando mais, ela vai ver roupa, sapato. Ela vai ver filmes de cinema, ela vai ver o que está em alta. Aí meus caros, né? Fazer o quê? Eu prefiro então ir no tete a tete. Então, eu busco aqui, né, no YouTube, não o número de pessoas. Por isso mesmo que eu falei assim, não preciso dar uma atenção especial por YouTube, ficar fazendo vídeo todo dia. Minha vontade era fazer isso, né? Hoje, como choveu, a gente não teve divulgação exposta de painéis dos nossos livros, das nossas presentear as pessoas que estão buscando esse conhecimento nas ruas, né? Então, nos lugares, ponto específico, que a gente sempre vai estar no mesmo lugar ali, todas as horas, todo o mesmo lugar, no mesmo horário, programado, né? Tempo determinado ali certinho, né? Não é uma coisa assim desorganizada, tem pessoas responsáveis para abrir a caravana, fechar a caravana, pessoas ali, os estudantes ali dando suporte às pessoas que estão em busca de conhecimento, de sede de conhecimento. Então, se você tem sede de conhecimento, por que você tem sede de conhecimento?
Responda aí, por que você tem sede de conhecimento? Interaja comigo. Então, até mais e fique aí com essa pergunta. Por que você tem sede de conhecimento? Até mais.